gosta do seu sorriso? Pessoas com dentes saudáveis são mais felizes, sociáveis e capazes. Por isso, invista no seu sorriso. E hoje estamos aqui com a doutora Sirlene, que vai nos ensinar como devemos escovar os dentes corretamente. Então, doutora, por onde começamos? Bom, a melhor maneira de cuidar é começando pela escova, né? Com certeza. Se você tem uma escova adequada, uma técnica mais ou menos adequada... E qual seria a escova ideal para os dentes? A escova ideal é aquela que tem a cabeça pequena, né? Uma cabeça pequena, no máximo média, e que seja macia. Então, só pode ser macia? Macia, extra macia, nunca dura, média. Essas escovas, elas são indicadas para próteses, né? Para quem tem uma prótese removível, uma prótese fixa, que às vezes até é para usar, mas o ideal mesmo com uma prótese na boca que seja fixa é que você use uma escova macia. E se caso a gente usar a escova dura? Você não consegue fazer uma higienização corretamente, ou seja, você vai machucar a gengiva, uma vez que a gengiva faz parte da escovação, você tem que massageá-la diariamente, também durante a escovação, fazer uma técnica, eu vou demonstrar aqui um pouquinho, que ela faça parte, né? Ela vai ter uma irrigação sanguínea e não vai juntar alimento entre os dentes e a gengiva. Entendi. Então isso é importante. Então, a escova adequada é a melhor maneira de se escovar, né? Também não adianta uma escova adequada se você não fizer uma escovação também adequada, né? Uma escovação bem feita, ela requer um tempo mais demorado, você passar de 4 a 5 a 6 vezes sobre o mesmo dente, no mesmo sentido. Então é importante que a gente faça essa escovação adequada também. Não adianta somente uma escova adequada, é necessário que escove adequadamente. Você quer que eu demonstre mais ou menos? Claro, com certeza, né? Vamos ver. Nós temos uma boquinha aqui que dá para... Existem algumas técnicas, não podemos dizer que existem técnicas escritas, mas existem maneiras mais adequadas de você escovar, desde que você faça uma escovação bem feita e que você inclua a sua gengiva na escovação. Normalmente, eu indico para meus pacientes uma técnica que ela vai fazendo um movimento circular. Ou seja, nós colocamos a escova mais ou menos a 45 graus e vamos fazendo esse movimento, ó. Eu comecei, preste atenção que eu estou começando aqui no último dente. É importante que a gente faça a escovação ao longo... E é sempre no último dente que a gente começa. O ideal é você ter um parâmetro de começo, né? Comece lá no último e vem vindo, fazendo toda a volta, para que você tenha certeza de que você escovou todos os dentes. Porque se você para aqui, conversa, não sei o que lá, quando você volta, você começa ao contrário. Você não está já mais no mesmo sentido, ou você começou do lado de cá e você pulou 2, 3 dentes. Então o ideal é que façamos uma sequência para que possamos ter certeza que escovamos todos os dentes. Então a gente vai indo até o final do último dente, isso só pela face externa. Por isso que eu costumo dizer que escovar dente leva aí cerca de 10 minutos, 15 minutos para quem escova adequadamente. Porque ela faz tudo isso na face externa. Depois ele vem internamente, ele vai fazer os mesmos movimentos. Passando, no mínimo, umas 5 vezes em cada dente. Entendi. Porque não é força também. Muitas pessoas fazem uma retração força, gengival por conta de força. A maioria dos traumas de gengiva-dente, ou seja, de desgaste, é feito com força na escova. Por isso que ocorre o sangramento. E também sangramento, mas também a retração gengival, né? A famosa retração, que o dente fica longe da gengiva, vai afastando, vai cortando, fazendo uma canaleta, um suco, que começa a dar sensibilidades. Entendi. Né? Então quando chega na face que é curva, nós não temos uma escova flexível, ela é dura, ó. Então, se você escovar assim, você não faz a gengiva. Então, quando chega na curvatura, a gente costuma dizer que precisamos fazer a escova na vertical. Então, ó, nós vamos escovar dente por dente na vertical. Você vê que eu não tô fazendo isso, ó. Eu tô fazendo isso, ó. Tô escovando dente por dente, eu faço esse movimento gengiva-dente, porém eu não faço vai e vem. Porque eu acho que quando eu tô fazendo vai e vem, eu tô empurrando a gengiva. Eu tô empurrando a gengiva e tô levando o alimento de volta.
né? Então eu vou fazendo toda essa curvinha, dente por dente, passando aí de 5 a 10 vezes em cada dentinho, e aí eu volto aqui fazendo os movimentos circulares, aí eu completei essa escovação interna e externa. Mas aí existe a face onde os dentes se ocluem, a face de mastigação. Então o que eu vou fazer? Aí sim eu vou fazer esse movimento, ó, de vai e vem, escovando a face onde os dentes se ocluem, onde a gente faz a mastigação normalmente, né? Tá? Então faço isso dos dois lados e vou repetir a mesma coisa para os superiores, né? Qual a importância do enxaguante bucal? Então, o enxaguante bucal, ele não é tão importante quanto o fio dental. A gente vai estar falando assim, a gente tem mais importância no fio dental do que no enxaguante bucal. Hoje, as pessoas às vezes têm costume, mania de usar um enxaguante, mas o enxaguante, ele é importante a partir que ele tem uma indicação do dentista, né? Então você tem uma gengivite, né, uma inflamação gengival, uma sensibilidade, e aí sim a gente vai indicar um enxaguante, mas não é uma coisa para o dia a dia, não é necessário. Na minha opinião, você não tem que ficar usando enxaguatório sem indicação odontológica. E pra quem tem gengivite, a escova é diferente? É a mesma escova? Então, não, a escova é a macia, às vezes até uma extra macia. A escova é a mesma, a técnica de escovagem é a mesma. E quem chega a ter uma gengivite é porque realmente não está escovando adequadamente. Então tem placas, precisa passar por uma profilaxia, uma boa raspagem, um enxaguatório, aí sim, de acordo, né, a base, que tenha substância medicamentosa, tipo clorexidina. Então aí já entra no outro mérito da questão, né, já está com a doença gengival, né, instalada por placa bacteriana por não ter escovado adequadamente. Entendi. Normalmente é isso que acontece, correto? E o fio dental é muito mais importantíssimo, por quê? Porque você tem que passar no meio dos dentes, porque a escova, ela não faz isso aqui, ela não faz o meio. E sempre só ela uma não, medida por mais que você aí você tem que pegar o fio dental, fazer aquele, né? Colocar um bom pedaço do fio, colocar entre os dedos e fazer, puxa aqui pra mim, Bia. E fazer esse movimento, ó, numa parede, na outra, numa parede, na outra. Entendi. E puxar sempre para as laterais. E quem não todos consegue? os dentes. E quem não consegue colocar o fio dental no meio? Ou tem que dar um jeito? Tem que treinar, tem que conseguir. Porque temos que. O fio dental é tão importante quanto a escova. Eu às vezes acho até mais importante passar um fio dental entre os dentes todos, né, limpar bem, do que você ficar lá escovando as 4 vezes. Se você tiver a oportunidade de passar um fio, né, e porque não quanto pôde tempo? escovar, então, não, quanto tempo o quê? Quanto tempo a gente passa o fio dental? Tem um tempo certo? Não, você vai limpar todos os dentes. A partir do momento que você passou entre uma parede e a outra, fez um movimento de flexão de um lado, do outro, puxou, você vai pro próximo, aí é o tempo, depende de quantos dentes a pessoa tem, né? Então não tem um tempo exato. Você não tem que ficar passando ali um monte de vezes. Você passa até, né? Pra se sentir limpinho. Isso. E uma coisa, você falou uma coisa interessante, sentir limpinho. Quando você escova os dentes, uma coisa que eu costumo falar para os meus pacientes é que acabou de escovar, achou que escovou corretamente, passou a língua. Tá lisinho? Tá lisinho, não tá lisinho? Algum lugar tá assim, sujo. Volta com a escova e faça novamente uma escovação. É muito importante. Porque se a plaquinha ficar ali onde você tá sentindo, incomoda. Não é só isso, ali já começa a formação da placa bacteriana, que vai virar um tártaro posteriormente. Ali ela gruda, porque ela é um visgo, ela é muito grudenta, e aí ela não saiu agora. Amanhã ela é maior, e você vai começar a ter um tártaro ali, né? Então tem que voltar e escovar novamente. Tem que sentir realmente que tá brilhando e que tá limpinho. E doutora, qual a importância de escovar a língua? Então, a língua também é peça importantíssima na nossa higienização bucal, porque ela, se você não faz a limpeza da língua, você vai juntando um muco, ela vai ficando amarelada, gosmenta, e alimentos que tem muito corante tingem a língua, principalmente os fumantes também. Então, a gente indica que você escove. Existem uns raspadores de língua, nem tenho aqui agora, mas que você pode raspar pelo menos uma vez por dia. E não dói? Não, ela é própria para isso. Ou com a própria escova, né? Você pode fazer a escovação com pasta. Põe a língua para fora. Para quem tem ânsia, então ele começa escovando assim, começa com a ponta, daí ele vai conseguindo, quando ele está escovando até o final, põe ela bem para fora e faça a escovação. Os raspadores de língua ajudam bastante.
Eu acho isso também bem importante, até para a questão de halitose. Então, você vê que pessoas que têm esse hábito, dificilmente ela pode ter uma halitose provinda desse tipo de bactéria, que às vezes a própria língua provoca, né? Bom, doutora Sirlene, foi um prazer conversar com você mais uma vez. E o que a gente vai ter no próximo tema do programa? Eu estou pensando, a gente está mencionando um pouco sobre estética, entrando um pouquinho na questão de clareamento, que as pessoas gostam muito e ficam bastante... Principalmente para quem usa aparelho, né? Querendo fazer, então a gente pode estar comentando sobre isso aí, tá bom? Bom, gente, fiquem por dentro, hein? Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. Beijo! Beijo!